Fala galera, tudo certo com vocês? Vamos lá para mais um Retoma Coque, né? Dessa vez a gente vai fazer uma retomada, galera, da onde a gente parou no outro, né? Então, peguei o ponto inicial do outro, vou vir até mais ou menos. Eu não vou pegar todos os conteúdos que a gente teve, tá? Principalmente essa semana e na semana passada. Na real, eu tô gravando essa aula na semana passada, né? Vocês vão ver essa aula uma semana depois de eu ter gravado. Então eu tentei pegar alguns assuntos que são importantes, que vocês podem ter, né, algumas dúvidas e tal, mas eu não vou pegar a totalidade dos assuntos mais recentes, assim. Eu vou priorizar os assuntos que já passaram, até porque esses mais recentes, depois no próximo Retoma Coque, eu faço, né, uma nova retomada com vocês. Então a gente vai falar da crise medieval e da Idade Moderna, tá? Em termos de conteúdo, a gente está no final da Idade Moderna. A gente, na real, essa semana vocês já estão assistindo provavelmente Revolução Francesa, ou vão assistir, e aí a gente já tá na finaleira, tá? A gente já vai começar a idade contemporânea. Mas esse conteúdo aqui é um conteúdo para a gente relembrar e, né, para a gente retomar ali alguns assuntos. Beleza, então vamos lá. Galera, então na aula, no Retoma Copo passado, a gente falou da Alta Idade Média, foi o último assunto que a gente teve. E de lá para cá rolou bastante coisa, né? A gente já tá chegando à Revolução Francesa, ou já chegamos, né? Não sei. Então, muita coisa rolou. A gente tem aí um período aí da Alta Idade Média até a Revolução Francesa de mais ou menos uns 800 anos, tá? Então, a gente teve ali a crise da Idade Média, a gente teve a Idade Moderna, quase toda, chegamos ali no final ali, né, com a Revolução, tá? Então, eu trouxe aqui alguns pontos importantes para a gente entender, que são pontos que eu considero que caem bastante e são, né, bem relevantes em termos de vestibular e que é bom vocês ficarem atentos. Por isso que eu escolhi esses temas, né? Então, assim, primeiro ponto que a gente tem, né, as cruzadas, elas são um marco muito importante na Idade Média. Tá? Eu, inclusive, e muitos historiadores consideram as cruzadas como, né, um divisor de águas, da alta para baixa. Né? Então, depois das cruzadas, a característica vai mudar bastante. Então, a gente vai ter ali, né, a tentativa de reconquista da Terra Santa. Tá? Vamos lembrar que existia no século XI um aumento populacional muito grande. Então, a população aumentou de uma maneira muito significativa, né? O que vai inclusive incentivar os caras a saírem em busca, né, da Terra Santa, enfim. E a ideia era fazer uma reabertura com o comércio, entrada de especiarias, a famosa rota da seda, que, né, vinha lá da China e que acabava chegando na Europa, tá? E a nobreza vai acabar aderindo muito a esse chamado. Lembra que quem faz o chamado é o Papa Urbano II, então a própria igreja faz o chamado, finalzinho do século XI, né? 1095, e aí a nobreza acaba atendendo esse chamado e vão se formar as várias ordens de cavalaria, tá? Que eram compostas basicamente pela nobreza, sendo que a mais famosa, a mais importante, é a ordem dos templários, tá? Então esse é um ponto importante. Outro ponto, galera, que na aula a gente até fala, isso passa um pouco batido, mas existe uma grande correspondência é, desse ponto nas provas, é a questão do resgate da cultura clássica, tá? Como assim resgate da cultura clássica? A cultura clássica, né, a cultura greco-romana, principalmente a grega, tá? A romana até era bem preservada, mas a grega não. Ela foi resgatada com esse contato que se teve com o Oriente. Por quê? Várias obras gregas foram preservadas pelos árabes. E aí, com esse contato que a gente tem entre as cruzadas, né, entre os europeus e os árabes, esse contato acaba favorecendo uma maior correspondência cultural. E isso é importante porque vários desses valores gregos vão ser importantes, vão fazer parte depois do renascimento cultural que vai ocorrer ali no século XV e XVI. Então é bem importante a gente ficar ligado nesse ponto, né? Esse resgate da cultura clássica também é um ponto importante, porque várias obras gregas eram preservadas ali pelos povos árabes, tá? As cruzadas em termos religiosos, a gente viu que elas acabaram não tendo resultado. Porém, em termos de modificações da Europa, o resultado foi muito grande. Né? O primeiro deles é a questão do comércio. Né? Efetivamente, se reabriram várias rotas comerciais e se manteve um contato muito grande, né, com o Oriente. É nesse contexto que vai surgir a burguesia, que era aquela classe, né, responsável ali pelo comércio. Inicialmente, a burguesia ela vai trabalhar muito, né, com essa questão comercial e depois os caras vão também avançar ali para atividades financeiras, enfim, então vai começar a se criar toda uma lógica, né,
dentro da Idade Média ligado a isso, né? As feiras medievais também vão surgir com pontos importantes. Várias feiras vão acabar surgindo e feiras temporárias ou feiras permanentes. E aí as cidades vão acabar surgindo. Então a gente vai ter um renascimento comercial e urbano muito acelerado, tá? E juntamente com isso, lembra das corporações de ofício, locais em que, né, faziam uma produção artesanal, mas que já foi um ponto importante já, né, uma das primeiras organizações ali dentro da cidade de trabalho e tal, e que a gente pode considerar que é o primeiro degrau ali, né, para mais tarde, né, a gente ter aquela toda organização mais complexa que a gente vai ter na atividade industrial. Lembrando que isso aqui é uma questão artesanal ainda, tá? Não tem indústria, tá? Não tô falando isso, mas a própria maneira, a própria forma de pensar de organização é importante. Outro ponto interessante é com relação às ligas de comércio, né? Então, a burguesia e a nobreza, para evitar uma concorrência, né? Ou para estabelecer um monopólio ali, criam essas ligas de comércio. Uma das mais importantes é a Liga Hanseática, que fica atualmente no norte ali da Europa, ficava, né? E que tem como principal país ali atualmente a região da Alemanha, Polônia, aquela região ali, né? E esse é um momento também importante para o florescimento de várias universidades, né? Então, que a cultura medieval ela vai ter um papel muito forte nesse momento, através da escolástica, enfim. Né? Então, esses são pontos para a gente relembrar, tá? Crise do feudalismo, crise da Idade Média. Ficou desconfigurado aqui, depois eu arrumo. Galera, a crise do feudalismo, a crise da Idade Média, ela é uma crise que começa lá no século XIV e ela é uma crise assim bem importante para a gente entender, né, as mudanças que vão ocorrer pós século XIV, né? Então a gente tinha naquele momento, né, um aumento populacional muito grande, né, a população aumentando muito e mesmo com as novas técnicas de alimentação que a gente tinha, né, de produção de alimento que a gente tinha nesse período, esse aumento populacional ele não era suficiente para suprir, né, essa quantidade de alimentos. Então, a gente vai ter uma escassez de terra agricultável, a gente vai ter um aumento da população e o primeiro elemento da crise é a fome, tá? É, obviamente que a gente fala em crise, obviamente que as questões cobram, e para esse ano eu acredito que vai ser uma questão forte, né? É a famosa peste negra, tá? A peste negra é um dos elementos mais importantes da crise. Ela vai acontecer, galera, entre especificamente o maior surto, tá? Antes desse surto já tinha ocorrido alguns surtos da doença, tá? Teve até um registro lá do século VI, na época do Império Bizantino, que estava se expandindo e tal, existia um registro de que teve um surto de peste negra. Mas, entre os anos de 1347 e 1351, a gente vai ter uma explosão absurda de casos da peste negra. Um terço da população europeia morre dentro desse período, né? 1347 e 1351, um período aí bem curto de tempo, né? 4 anos. E a peste negra ela vem assim num momento em que a galera estava muito enfraquecida, né? Fome, invernos rigorosos, então assim ela assola a Europa, né? Doença de origem asiática, muito provavelmente, e que veio para a Europa através das rotas de comércio, através desse contato que os europeus tinham, né? Um terço da população morreu de peste negra, tá? Então a gente tem ali um número de mortes ali bem grande, bem acelerado, tá? Quando acaba o surto ali, que né, as coisas tendem a voltar, né? A gente vai começar a ter um problema sério com os camponeses, uma superexploração daqueles que sobram, e esse vai ser um momento propício para uma série de revoltas camponesas, né? E aí a gente vai começar a ter essa falência dos laços feudais, né? Só deixando bem claro, essas falências dos laços feudais não significa dizer que eles somem completamente. Não. Eles começam a se enfraquecer e isso abre caminho para outras questões. Mas não existe um enfraquecimento total. Tanto é que até o período da Revolução Francesa, que vocês estão estudando ou vão estudar, vocês vão ver que ainda tem lá, né, eventos que os caras vão abolir as obrigações feudais. E o cara fala, pô, estamos aqui no século XVIII e o cara está abolindo a obrigação feudal? Sim, porque tem muita coisa que sobrevive. Mas vários laços vão se enfraquecer, beleza? Então esse é um ponto importante. Galera, logo depois da sequência a gente começa ali, né, o que os historiadores chamam de Idade Moderna, tá? Não existe um marco assim tão bem definido para a Idade Moderna. Vários marcos são utilizados, né? Tem aqueles que falam que é o Renascimento, outros falam que é a Reforma Protestante, outros falam que é as Grandes Navegações, outros falam que é a queda do Império Bizantino, né, na invasão dos turcos otomanos. Vários marcos são estabelecidos. Porém, um dos acontecimentos
mais importantes, sem dúvidas, é o renascimento cultural. É essa mudança que vai ocorrer nas mentalidades, tá? Então, isso é um dos acontecimentos aí mais relevantes que a gente tem. Beleza? Então, eu trouxe aqui alguns elementos para a gente relembrar, né? Então, essa mudança que vai ocorrer principalmente ali século XV e XVI, ela vai ter como base a cultura clássica, que é a cultura grego-romana, né? Então é a cultura ali que vai né, acabar sendo recuperada, inclusive muitos estabelecem que o nome renascimento tem a ver com isso, né? Está renascendo, está retomando aquela cultura clássica, beleza? Ela vai ter origem principalmente na Itália, na Península Itálica, tá? A Itália não existia ainda, né? O país Itália não existia, mas a região ali que a gente chama de Itália atualmente. E por que ela vai ter origem ali? Porque aquela região, galera, é uma região extremamente forte em relação à burguesia, né? As principais rotas de comércio do Mediterrâneo iam, né, ficavam ali, iam para aquela região, tá? E aí vai surgir a figura dos mecenas, que é a figura da pessoa que financiava, né, que pagava pelas obras de arte. Essa figura dos mecenas pode ser de várias categorias sociais, pode ser burguesia, pode ser clero, pode ser o nobre, né? Então existiam várias famílias de mecenas que acabavam financiando. Então as regiões da Itália e Florença, né? Florença é o berço do Renascimento, né? São regiões importantes assim, de Gênova, enfim, né? Veneza, que são regiões importantes nesse momento. Quais são as características dessa mudança de pensamento que a gente vai ter? Antropocentrismo, né? É a principal característica. A gente coloca ali em primeiro porque é o principal elemento, né? Humanismo, que está associado ao antropocentrismo, então a ideia de ser humano está no centro, né? Tudo gira em torno do ser humano ser o principal elemento ali do pensamento, né? Experimentalismo, então na Idade Média o mundo ele não era experimentado, não se tinha essa ideia de experimentação no mundo. E na Idade Moderna isso já passa a acontecer. Hedonismo, busca do prazer, né? Então era uma mentalidade muito ligada a essa busca dos prazeres humanos, abandonando um pouco aquela concepção de sofrimento que se estabelecia no período medieval. E o individualismo, o indivíduo passa a ser valorizado, né? Diferente da Idade Média, que era o coletivismo, né? Ah, eu sou servo, eu sou nobre, eu sou clero. Então existia um coletivismo muito grande. Agora não, individualismo, né? O indivíduo passa a ter uma valorização. Isso também está dentro da ideia de antropocentrismo e humanismo, tá, galera? Então isso está, né, junto ali nesse contexto, tá? Outra questão interessante, ela é uma revolução não só em termos culturais, né? A gente pensa muito na arte, a gente pensa muito na mudança da mentalidade e tal, mas ela é uma mudança também científica. Então a gente pode chamar, e muitos chamam, né? Até acho que é o nome melhor do que só aquele título que eu coloquei, de renascimento cultural e científico, né? Principalmente naquele ponto ali do experimentalismo, né? Vários vão surgir, Galileu, o próprio Copérnico antes, né? Vários vão surgir nesse contexto e a ideia era tentar explicar o mundo de maneira mais científica, com experimentação. Apesar de muitas vezes eles, né, não estarem corretos nas suas concepções, eles abriram caminho para se chegar em pontos mais corretos. O próprio Galileu, né, ele tinha lá, fazia várias experimentações e tal, e tinha muita coisa que ele fazia que ele não entendia direito o que estava acontecendo, ou que ele chegava em conclusões que não eram tão científicas, mas o experimentalismo chegou a ser um ponto importante. E aí eu acho que o ponto principal, né, o grande ponto de discussão que se estabeleceu nesse período foi a ideia do heliocentrismo, né, versus o geocentrismo. Né? Então, a concepção de que o Sol está no centro, né, que a Terra gira em torno do Sol, o que acabou tendo uma resistência muito forte da igreja. Né? O próprio Galileu é um exemplo. Né? A gente viu lá, ele acabou sendo perseguido e tal. Então a gente vê que é um momento de tensão entre a igreja e essas novas concepções. Sendo que, olha só que balaio de gato, galera, sendo que a igreja, ela apoiava certas mudanças, né? Ela foi uma das grandes patrocinadoras também. Então, cara, era uma tensão, né? Era um morde-a-sopra gigantesco. Obviamente, nas artes, né, isso ficou bem evidenciado. Então, quando a gente fala de renascimento, a gente já pensa, né, na questão artística, na questão ali dos grandes renascentistas. E aí a gente tem as famosas fases do Renascimento, né? Então, 300, 400, 500, que são as fases ali, e a gente não precisa se aprofundar muito nelas, mas de acordo com o século, né? Século XIV, século XV, século XVI,
a gente consegue, né, estabelecer, por exemplo, o estilo de pintura, o foco, enfim, né? Quem estuda a história da arte estuda bastante esses aspectos aqui. Outro ponto importante é a reforma e a contra-reforma, que fazem parte, galera, desse momento, tá? Fazem parte do Renascimento. Reforma e contra-reforma estão dentro ali, né, do Renascimento, enfim, então é um ponto bem importante, né? Então, a reforma ela começa, ela tem como grande boom, né? A reforma de Martim Lutero. Antes do Martim Lutero, a gente teve outros reformadores, né? Ou a gente teve tentativas de reformas, né? O Wycliffe e o John Huss são dois exemplos que a gente abordou em aula, porém, que deu resultado, que realmente estabeleceu uma ruptura grande com a igreja, foi a do Lutero. Lutero, lembrando que ele era membro da própria igreja, ele era da ordem agostiniana, um estudioso, e que acabou rompendo com a igreja por não concordar com algumas práticas, né? Principalmente as indulgências, tá? Principalmente as indulgências. Ele vai provocar uma ruptura muito grande, principalmente na região da Itália, da Itália, não, desculpa, da Alemanha, que na época não era Alemanha ainda, era o Sacro Império Romano Germânico, né? E essas modificações que o Lutero estabelece, elas se espalham pela Europa, tá? E aí um dos grandes nomes que vai acabar pegando essa influência de Lutero e também criando uma vertente religiosa é o João Calvino, tá? Francês, que vai acabar se refugiando na Suíça e ele pega muito da influência do Lutero, só que ele modifica alguns pontos, né? Para o Lutero, somente a fé em Deus salvava. Para o Calvino, existia na visão dele a teoria da predestinação. Se Deus é todo poderoso, se Deus sabe tudo, está em tudo, ele também sabe se tu vai ser salvo ou não. Então a pessoa já tinha uma predestinação à salvação. Não era Deus que escolhia essa salvação. Mas ele já sabia o que ia acontecer na vida das pessoas para isso acontecer. Essa teoria da predestinação era ancorada na ideia de que quando a pessoa enriquecia, esse enriquecimento era uma amostra de que ele estava no caminho correto, né? E isso vai angariar um apoio gigantesco da burguesia à doutrina calvinista. Então fica ligado, né? Calvino ele vai conseguir ter esse apoio muito forte. E no caso da Inglaterra, a gente vai ter uma reforma importante, mas da Inglaterra é uma questão mais política, né? Então é aquele momento em que o rei, né, o Henrique VIII, estava tentando se consolidar no poder. A Inglaterra vinha de uma série de conflitos ali, né? Guerra dos 100 Anos, Guerra das Duas Rosas, e a ideia era se estabelecer no poder, e a igreja era um grande empecilho, então eles acabam rompendo, né? Tem toda aquela questão lá do casamento, da anulação do casamento, com Catarina de Aragão, ele queria casar com a Ana Bolena e tal, eles acabam rompendo e formando a igreja anglicana, tá? A igreja católica vai reagir à reforma protestante e a gente vai ter o que a gente chama de contra-reforma, que é a reação da igreja católica contra a reforma protestante, né? Alguns pontos importantes vão ser importantes, não, vão ser primordiais nesse sentido. A gente vai ter algumas mudanças, tá? Em relação ao que estava sendo feito antes. Uma das mais importantes é feita no Concílio de Trento, onde a igreja acaba revogando as indulgências, né? Então, que foi uma das causas mestras, né, do início da reforma. Outras questões importantes vão surgir é a ordem dos jesuítas, tá? Que surge nesse contexto, ela não surge especificamente para a Contra-Reforma, mas ela é usada na Contra-Reforma. Então a ideia é que os jesuítas pudessem espalhar a fé católica e recuperar, né, aqueles adeptos que estavam sendo, né, cooptados pela Reforma Protestante, enfim. A Inquisição foi reafirmada, então a Inquisição, que é algo que é criado lá na Idade Média, ela tem uma atuação fortíssima na Idade Moderna, fortíssima mesmo, né? É criada uma lista de livros proibidos, então essa questão da Contra-Reforma acho importante relacionar com o Renascimento, e geralmente se faz isso, né? Com o Renascimento, galera, se priorizou muito, se aumentou muito a produção escrita, né? Os escritores, né? Vários, né? O Shakespeare, o Camões, o Cervantes, né? Vários escritores vão fazer parte dessa leva. Inclusive é aqui que vai ser criado a imprensa de Gutenberg, que é uma máquina, né, que é criada para fazer uma impressão maior de livros e tal. E aí a igreja percebe que esse movimento é justamente o movimento que está promovendo ali os questionamentos, né, os questionamentos que vão ser tão importantes, que vão motivar a reforma, tá? Então fica ligado com isso. Outro aspecto importante que está acontecendo nesse momento, tá, galera? Então, assim, vocês têm que imaginar que, tipo, renascimento, reforma, grandes navegações, cara, é tudo, né, loucuragem, né? Tá tudo no mesmo momento, assim, tá nesse contexto.
Por isso que é tão difícil definir um marco que finaliza, um marco que inicia, né, a Idade Moderna. Mas dentro desse contexto a gente tem as grandes navegações. Tá? Trouxe aqui algumas informações para a gente relembrar que são importantes e que costumam cair bastante. Né? Então, vamos lembrar que os países pioneiros, né, Espanha e Portugal, são os países pioneiros. Eles são pioneiros porque eles se formam antes. Tá? Então, Portugal se forma antes, depois vem a Espanha, e só depois França e Inglaterra vão participar desse processo. Né? Elas saem um pouco mais tardios. Né? A Espanha vai sair no finalzinho do século XV, Inglaterra e França vão começar uma navegação mais efetiva no século XVI. Né? Então, sai um pouco mais tardio aí para esse processo. O marco inicial das grandes navegações é a conquista de Ceuta, que é um territóriozinho ali no norte da África, tá? Em 1415 por Portugal, expulsou ali, né, os árabes daquela região. O grande país que vai iniciar esse processo era Portugal. A ideia era fazer o contorno da África e chegar até a região das Índias, né? Lembrando que o interesse grande que eles tinham era no comércio de especiarias, e isso vai aprimorar muito, né, a técnica de navegação, isso vai criar uma série de conhecimentos, né, sobre navegação, sobre a astronomia, enfim, né? Então isso acaba também fazendo parte dessa revolução científica que está acontecendo. E isso também está dentro do sistema mercantilista, que é aquele sistema que vai ser criado junto com o Estado absolutista, né? Então as navegações elas estão dentro desse processo do Estado regulando. Então, no caso de Portugal, o Estado apoiando e regulando, né, esse processo de navegação. A chegada dos europeus na América ocorre nesse contexto, e aí a gente vai ter duas grandes tentativas de divisão. Né? A primeira delas não dá certo, que é a bula intercoiteira. Lembra que a Espanha chega, Portugal não aceita. E a segunda que acaba sendo utilizada, Tratado de Tordesilhas. Né? Todo mundo aqui já escutou falar do tratado. Vocês viram isso com o Felipe e tal, então é um assunto que vocês já devem ter visto. Tá? Junto com o mercantilismo, galera, vamos lembrar do absolutismo. Na verdade, a Idade Moderna ela tem como grande característica o quê? Se antes, no período medieval, a gente tinha uma descentralização política, tá? Um momento de descentralização, de cada senhor feudal no seu feudo. Na Idade Moderna, muda, né, essa lógica. A gente vai ter um momento de centralização, justamente na figura de quem? Na figura do rei, né? Então, um momento de centralização, o rei se centralizando. E aí vai surgir o poder absolutista. Né? Então, vamos lembrar que isso aqui é importante. Então, ó, concentração total de poderes em uma só pessoa, o rei absoluto. O mercantilismo, que inicialmente vai ser feito uma aliança com a burguesia, depois a burguesia não vai querer mais essa aliança lá na Revolução Francesa, né? Vai ser uma das políticas mais importantes do rei absolutismo, a política econômica. E para amparar esse poder do rei absolutista, a gente vai ter uma série de teorias, né? A teoria do direito divino, que estabelecia a ideia de que o poder do rei vinha através de Deus. O contrato social, Hobbes dizia que o estado de natureza era muito negativo, então deveria ter um estado absolutista para amparar. E o próprio Maquiavel, tá? O Maquiavel, galera, ele não é um absolutista, ele não defendia o absolutismo, mas as ideias do Maquiavel vão ser utilizadas pelos absolutistas para justificar a força do Estado, por exemplo, né? Então é um elemento importante. Um dos absolutismos que a gente estudou e que a gente viu, pulei demais, que a gente viu que acabou sendo mais curto, né, do que o absolutismo francês, por exemplo, que é o clássico, né, é o da Inglaterra. A Inglaterra teve sim um absolutismo, principalmente ali com a reforma protestante. Então a gente tem que entender que a reforma protestante está dentro dessa ideia de formar, né, um poder absoluto. E só que antes mesmo do surgimento ali das ideias iluministas do século XVIII e de toda aquela defesa do liberalismo que vai ocorrer, a Inglaterra já tinha chegado, né, ao fim com o seu absolutismo, né? Então eu criei aqui um caminho para vocês, tá? Vocês não precisam ficar decorando esses nomes, mas lembra, né? A gente tem lá o Henrique VIII, depois a gente tem Elizabeth I. Elizabeth I não tem filhos, tal. Ela acaba passando o trono para a família Stuart. Só que a família Stuart era católica e tinha vários problemas com relação aos protestantes. E esses problemas fizeram com que a família Stuart tentasse cada vez mais concentrar o poder em suas mãos. Isso provocou uma reação da grande parte, né, da nobreza e da burguesia, que era protestante, né? Essa reação é que a gente chama de revoluções, na inglesa. Então a gente tem a primeira revolução, que é a puritana, depois a gente tem a segunda revolução, que é a gloriosa. Tá? Galera, é importante entender, a UDESC cobra, a CAF cobra.
tá? Mas disso tudo, de maneira geral, o que é importante a gente estabelecer? Que depois da Gloriosa se estabelece o famoso Bill of Rights. O que é o Bill of Rights? É a Carta de Direitos, que é basicamente o que muitos historiadores consideram o marco mais importante para o estabelecimento do parlamentarismo na Inglaterra. Tá? O rei reina, mas não governa. Então se cria um parlamento para governar, sendo que o rei vira uma figura importante, uma figura política de poder, mas ele efetivamente não tem o poder nas mãos. Essa questão já havia sido construída desde a Idade Média, desde o século XIII. Lembra lá que a gente falou da formação da Inglaterra? Eu até não trouxe aqui porque é mais para uma questão mais geral, mas a gente falou, e nessa formação da Inglaterra, a gente teve a Magna Carta, que já era uma criação de um conselho lá que visava essa limitação do poder real, o que acabou depois se fortalecendo com o absolutismo, então acabou não dando tão certo assim, né? E para finalizar, juntamente com essa ideia da revolução puritana e gloriosa que a Inglaterra cria, ela abre caminhos também para um processo de industrialização. Então a gente tem a primeira revolução industrial, né, a primeira fase da revolução industrial, que é no século XVIII. A Inglaterra, depois de ter se consolidado ali, né, depois de ter consolidado a burguesia no poder, enfim, não no poder, né, mas com participação no poder, vai estabelecer a Revolução Industrial. Galera, trouxe algumas informações para a gente relembrar. Foi uma aula que a gente teve bem recentemente, né, então só para a gente dar uma passada aqui, né? Então, o primeiro local foi a Inglaterra, né? Os fatores principais, né? O carvão, né? Foi a grande fonte de energia, mão de obra abundante devido aos cercamentos, né? Tirar as pessoas do campo, mandar elas para a cidade, né? O capital acumulado e oferta de crédito, justamente porque a burguesia agora ela tinha, né? Tanto no período das navegações como desse processo de revolução inglesa, ela tinha agora uma oferta e um poder muito grande para ampliar as atividades econômicas. Primeiro motor a vapor, que é o que é a grande característica, marca, né, a Inglaterra nesse processo, e a primeira indústria, a indústria têxtil. Né? Então, a primeira forma de produção, a primeira grande forma em larga escala de produção, indústria têxtil, tá? Nessa primeira fase da Revolução Industrial, galera, Inglaterra está soberana, tá? Depois, quando a gente entrar na segunda fase, que a gente não entrou ainda, a gente vai entrar mais pra frente, a gente vai ver que outros países vão entrar, e enfim, né? Isso já vai estar lá no século XIX. Beleza. Galera, peguei os principais pontos para a gente fazer uma retomada, tá? É bom vocês focarem nesses pontos que a gente trabalhou, porque são pontos bem importantes que acabam caindo muito nas provas, beleza? Espero que vocês tenham gostado, tá? É isso aí. Valeu, galera. Até a próxima.